Deus atende a sua oração. Isso baseado no livro de 2 Crônicas 29, ou seja, versículo 1 até 5. Passo a proceder à leitura. 2 Crônicas 29, ou seja, versículo 1 a 5. Lê-se assim a palavra do Senhor. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi, foi seu pai. Ele no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental. E lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. E toda a palavra lida que vai ser do Senhor para poder abençoar. Amém. Deus atende a sua oração. Tema da minha pregação, do sermão desta manhã. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes e os levitas, e os ajuntou na praça oriental, e lhe disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Estão a perceber? Agora, 4 coisas são indispensáveis para o avivamento e a renovação espiritual do povo de Deus. 4 coisas indispensáveis, não é? Para termos um reavivamento, um avivamento, ou a renovação espiritual nas nossas vidas. O número 1, confissão de pecados conhecidos. A primeira coisa, para termos um reavivamento com o Senhor, ou uma renovação espiritual das nossas vidas, primeiro, temos que confessar pecado que nós bem sabemos, que você sabe que é isso que você cometeu. Agora, como confessar esse pecado? Nós devemos reconhecer as áreas das nossas vidas em que desviamos, ou em que nos desviamos da vontade de Deus e da sua palavra. Devemos confessar diante de Deus esses pecados específicos. Precisamos confessar diante de Deus. Não é diante do pastor, não é diante do padre, não é diante do profeta. Não, estamos a falar diante de Deus.
Eu posso ouvir os teus pecados, mas não vou resolver o teu problema. Mas Deus vai resolver teu problema. Então, o Isaías aqui nos dá um exemplo de que para nos chegar a Deus, primeiro, para que Deus possa nos abençoar, para que Deus possa estender a sua mão sobre nós, primeiro nós temos que confessar os nossos pecados. Confessando os pecados, teremos o avivamento. Depois de confessar o nosso pecado, então vamos para o segundo passo. Santificação da casa do Senhor. Não é? É a santificação da casa do Senhor. A igreja é a casa de Deus, segundo o novo conceito. E tudo o que acontece nas crenças, no culto, na vida da igreja, claramente contrária à vontade de Deus, conforme é revelado nas Escrituras, deve ser abolido. Semelhantemente, o próprio crente, como templo do Senhor, ou templo do Espírito Santo, deve ser purificado de toda a injustiça. O templo do Senhor somos nós. Então, precisamos de nós sermos purificados de toda a injustiça. Quando mais nos purificamos nós, mais prazer Deus tem em estar em nós. Deus não habita numa casa suja. E quando Deus chega numa casa, esta casa não falta pão, não falta isto, não falta isto, não falta isto. Porque ele é o responsável da casa, é o dono da casa. Quem é o dono da casa? Ele se ocupa em manter a casa limpa e tudo o que é necessário para a sobrevivência dos que vivem naquela casa, certo? Então, Deus também faz o mesmo nas nossas vidas. Quando nós nos santificamos, então, Ele é responsável, não é? É nos dar uma renovação espiritual em cada um de nós. Então, depois da santificação dos nossos corpos, então aí vem a renovação do conceito. Como que devemos renovar nossa dedicação a Deus, ao seu reino e a sua causa justa na terra? Isso é, devemos manifestar um desejo sincero de nos desviar da iniquidade do mundo e resistir ao pecado. Nós temos que nos desviar da iniquidade do mundo, sermos sinceros a Ele e desviamos do pecado e aí resistimos ao pecado. Não disse que fuja do pecado. Não recomendo que para você fugir do pecado. Não. A Bíblia diz que resistir. O pecado é Satanás. Você não tem como fugir de Satanás, porque ele está em todos os lugares. Então, quando você resiste a ele, então ele mesmo fugirá de vós. É o que a Bíblia diz. Resistir a ele. Porque você não tem como fugir. Em cada canto que você for, vai encontrar uma mulher, um homem a te seduzir. Em cada lugar que você for, vai encontrar pecadores. Principalmente fim de semana. Você vai encontrar 22 horas. Filhas e filhos de dona fazendo amanhecida a beber, mas nunca ficam grossos. Hoje as pessoas já não vão mais nos bares, não. Qualquer canto onde param, eles podem fazer discoteca, dançar e assar carne de porco, tudo. E bebem. Então, em cada canto nesse mundo, nós encontramos o pecado. Então, não temos como nós fugirmos do pecado, mas temos como resistir o pecado. Resistir nós podemos fazer, mas fugir nunca. Até nas nossas casas, o pecado está lá. Estão a perceber? Lembre-se que Satanás também, ele vai na reunião de Deus. Ele estava lá quando Deus estava reunido com os anjos. E quando ele perguntou, não viste meu filho Jó? O pecado foi até na presença de Deus. A capacidade espiritual de resistir o pecado. E ele fugirá de nós. Então, aí vamos encontrar o quarto ponto. Anunciar um sacrifício expiatório. O que é isto? Devemos apropriar-nos
pela fé. Nós. Você precisa se apropriar de si mesmo pela fé em Cristo Jesus. Então, da expiação pelo sangue de Jesus Cristo, que sofreu na cruz a fim de salvar e santificar o seu povo. Então, nós precisamos nos apropriar da fé. Você tem que ser a própria fé em pessoa. Você precisa ser a fé. Dizer, eu quero isto, Senhor. Eu quero isto. Daqui para ter dia X, tenho que ter coisa X. Deus atenderá a sua oração. Porque você é a própria fé em Cristo e Jesus. Estão a perceber? Você é fé em Cristo Jesus. São essas 4 lições que nós aprendemos com Ezequias. Ele tinha que fazer limpeza, organizar, para que Deus possa nos ungir, para que Deus possa nos ajudar. Então nós temos que estar diante dele. Não é somente orar, enquanto os nossos corações estão longe dele. Ele diz que esse povo me ora com os seus lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Então, não! Nós temos que estar dentro dele, perto dele. No pensamento, no agir, no falar, no olhar. Em tudo que nós somos, deve ser a imagem exata de Jesus Cristo. Nós somos a imagem dele. Você vai encontrar em 2 Crônicas 30, versículo 6 a 8. Diz, foram pois os correios com as cartas das mãos do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá. E segundo o mandato do rei, dizendo, este rei, que queria uma renovação do povo de Israel sobre o seu Deus, não é? Então, ele mandou essas cartas. Então, era dizer, filho de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, para que ele se volte para aqueles de vós que escaparam das mãos dos reis da Assíria. Não endureçais agora a vossa servidez, como vossos pais. Escuta aqui. Dai a mão ao Senhor. Sublinhe isso. Dai a mão ao Senhor. E vinde ao santuário que ele santificou para sempre. E servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Perceberam? Então, escute. Diz ainda ele aqui, no versículo 6, né? Converter-se dos caminhos pecaminosos. Precisamos nós nos converter do caminho pecaminoso. Agora, para Deus é uma condição prévia essencial. Para Deus é uma condição prévia essencial ao avivamento. O verbo converter-se ocorre 4 vezes no versículo 6 e versículo 9 deste capítulo. Estamos juntos? Então, indicando que o povo de Deus estava desviado e mais apegado aos caminhos do mundo do que os caminhos de Deus. É o que está nos fazendo entender aqui. Que o povo de Deus estava mais pecado aos caminhos do mundo do que aos caminhos de Deus. Eles estavam desviados totalmente. Então, esta mensagem de arrependimento aplica-se hoje a todas as igrejas que deixaram o seu primeiro amor, que abraçaram a doutrina antibíblica e que transgrediram com o mundo. Percebe? Esta mensagem de arrependimento aplica-se também a todos nós hoje, a toda a igreja de Jesus Cristo, que abraçaram as doutrinas antibíblicas. Deus não tem como te abençoar, Deus não tem como inclinar a sua cabeça enquanto você estiver fora do caminho dele. É impossível. Enquanto a sua mente dizer que Deus é comigo e nada mais, mas não segue a tua palavra, não resta mais nada. Porque nós não podemos esquecer o que a Bíblia diz.
não são todos que dirão Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. É que todos nós falamos em nome do Senhor. Não há ninguém que abre uma igreja que não fala de Jesus Cristo, que não pega a Bíblia. Ele até pode vender bebida dentro da igreja, as pessoas beberem, fumarem, tudo, mas ele também usa a Escritura. Eles falam em nome de Jesus Cristo. Estão a perceber? Não significa que quando vamos nas igrejas, então seremos salvos. Agora, quando eu disse sobrinha aí no versículo 8, dai a mão ao Senhor. Do versículo 8. Dai a mão ao Senhor. Agora, aqui Isaías ressalta 4 verdades a respeito de arrependimento genuíno. Ele aqui ressalta 4 verdades do arrependimento genuíno. Agora, nós vamos poder perceber aqui, o povo de Deus precisa voltar-se a Ele, resolvendo abandonar o pecado e confessá-lo ao Senhor, se quiser aproximar ou se quiser experimentar o seu favor. Se você quer experimentar o favor de Deus, então este povo precisa resolver abandonar o pecado e confessá-lo ao Senhor. Se quiser você experimentar o favor de Deus, Deus não abençoará os seus enquanto tiver prazer no pecado. Isso você vai encontrar em Oséias 5, versículo 4 até 15. Deus não pode abençoar os seus enquanto tiver o prazer no pecado. Impossível Deus te abençoar. Você pode orar e jejuar dia e noite. Dia e noite. Pior se Deus te ama. Pior se você for eleito de Deus. Nunca Deus vai te abençoar. Nunca. Esquece. Deus não pode te abençoar. Principalmente quando você for um eleito. Agora, se for demônio, tem muitas formas de conseguir as coisas. Daqui para aqui você pode ficar rico. Daqui para aqui. Você pode ficar rico daqui para aqui. É só uma mala de dinheiro, só daqui para aqui. Tem 5 anos de vida ou 10 anos de vida. Daí aquelas coisas desaparecem. Estão a perceber? Então, segunda lição. O povo de Deus deve voltar-se para Ele com a intenção sincera de cumprir os seus mandamentos. Senhor, renova a minha vida, transforme meu coração, transforme meu espírito do pecador para Espírito Santo. Um espírito genuíno. Então, primeiramente, fala com Ele para transformar a sua vida. Segundo, pensa o que você quer. Ele diz que teste-me. Veja se eu não sou o Senhor. Eu sou Deus que salva, sou Deus que mata. Sou Deus que revive. O povo de Deus deve voltar-se a Ele com oração. Perseverante, se quiser experimentar novamente sua graça e compaixão. A oração abre a porta. A oração abre muita coisa. A oração faz com que nós nos aproximemos de Deus. Diga ao Senhor assim: Senhor, eu sei que não sou santo, sou pecadora ou sou pecador. Mas peço que o Senhor não me dê a sua nuca. Mas sim que o Senhor incline a sua cabeça, os seus ouvidos, ouça a minha oração. Aí verás que Deus vai responder a sua oração, amado irmão. Estamos juntos? São esses 4 pontos. Então, este versículo, quando nós percebemos que o Antigo Testamento é sombra do Novo Testamento. Então, este versículo, aquilo que aconteceu com o povo de Israel, também está acontecendo hoje com o povo.
E lá nós encontramos como é que eles fizeram quando se perderam. Quais são os caminhos que eles fizeram para se encontrar com Deus. Então, encontraram-se, afinal de contas, ao fazermos isto, Deus se agrada. Então, nós temos que fazer isto. Estamos a ver? Então, nós temos que renovar as nossas orações. Nós temos que renovar a nossa vida. Estamos juntos? Deus possa vos abençoar.